Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a organização das tabelas para que a gente consiga, numa etapa posterior, inserir esses dados dentro do QGIS, tá? Então, eu vou fazer do zero, né, desde o download do dado do Sidra, né, do IBGE, que eu mostrei no vídeo 2, até essa parte dentro do Excel, né, ou do seu software de planilha eletrônica, de ajuste dos dados, né? Existe ali uma forma que os dados são lidos com maior facilidade pelo QGIS e evita problemas posteriores, né? De fazer a inserção desses dados dentro do SIG. Então vamos lá, tá? Eu vou começar com o download de dados. Para esse exemplo, a gente vai trabalhar com taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento natural da vegetação, da população, certo? Para isso, a gente vai precisar de três dados. Basicamente, a população, né, estimada. A gente vai trabalhar com a população estimada, porque a gente vai pegar os nascimentos e óbitos do último ano, que se tem registro, que é 2018, né? E então a gente vai trabalhar com a população estimada de 2018. Então, eu vou entrar no Sidra. E vamos começar então fazendo o download dos dados de população estimados, tá? Para o ano de 2018. Eu já estou pegando 2018 porque esse é o último ano já compilado pelo IBGE, certo? De registro civil. Então vamos lá. Os dados de população estimada estão aqui em pesquisa, população e estimativas de população. Entrando em estimativas de população, tem aqui então a tabela 6579 do IBGE, que é a população residente estimada, tem para esse período de anos, inclusive o ano de 2018 está aqui dentro, e tem por município, tá aqui, ó, território MU, significa que essa informação está disponível para cada município do Brasil. Então vamos lá, clicamos. Essa é uma tabela bem simples, né? Nas linhas a gente vai ter então o nome dos municípios e na coluna os anos que a gente deseja fazer a estimativa. No caso, a gente vai selecionar só um ano, que é o ano de 2018, certo? Então não precisa desmarcar nada aqui em variável. E aqui em ano, vamos desmarcar 2019 e marcar 2018, uma vez que a gente ainda não tem os dados oficiais de 2019 em relação a nascimentos e óbitos. Então o ideal é a gente, para calcular uma taxa de natalidade e mortalidade, trabalhar com os dados de 2018. Tá? Pois bem, desmarquei 19, marquei 2018 e aqui embaixo ele pergunta em qual unidade territorial a gente quer fazer quer baixar essa tabela, né? No caso, vamos desmarcar Brasil, certo? Vamos clicar na setinha ao lado de município, clicamos em unidade da federação e escolhemos Rio Grande do Sul. Com isso, ele marcou 497 de 5.570 municípios. Então, vai ser uma tabela com 497 linhas, cada uma com um município do Rio Grande do Sul. Se quiser ver como ela vai ficar, pode clicar em visualizar, né? Mas como eu já vi que ela funciona, eu vou direto em download. Ele pergunta que nome vai salvar o arquivo, eu vou manter o nome que já está aqui, né? Até para ficar o código da tabela do IBGE 6579 e vou mandar exibir os códigos do território, né? Isso no vídeo anterior eu deixei bem claro que é importante que o código de cada município esteja na tabela, né? Isso vai ser fundamental para a gente conseguir fazer o link depois lá dentro do QGIS e mapear isso, ok? O resto não precisa mexer em nada, não é necessário comprimir em zip, já vamos salvar em XLSX, que é o formato do Excel, e download, né? Esse arquivo é para ficar salvo na pasta download de vocês, tá? Ok, eu não vou acessar a pasta ainda, vamos fazer o download também dos dados de nascimentos e óbitos, ok? Fechamos aqui, voltamos ao portal Sidra e agora vamos em Registro Civil 2018, que é aqui que constam dados de nascimentos e óbitos por município, tá? Então clicamos aqui. Ele já mostra alguns quadros sínteses, tá? Mas a gente vai direto para as tabelas. Então, tabela.
E a primeira tabela, a tabela 2609, ela já traz informações de nascidos vivos, né? Por uma série de informações que a gente pode botar agregado nessa tabela, e tem essa tabela por município até 2018, que é o que eu havia falado antes. Provavelmente no final deste ano eles atualizam o ano passado, tá? Mas vamos lá então, clica. E agora é a hora de preparar então a nossa tabela, né? Então, nas linhas vai ficar o lugar de residência da mãe, no caso, os municípios, né? E aqui nas colunas as outras informações que a gente queira agregar. Neste caso, o que nos interessa é apenas o número de nascidos registrados, né? Pelo local de residência da mãe, correto? Então, não precisa alterar a variável, não precisa alterar total, né? Não nos interessa o ano do nascimento, mas sim o ano do registro, né? Que é o dado confiável, né? A gente poderia, né, selecionar diferentes idades de mãe, mas não, vamos deixar o total também, né? A gente poderia selecionar só os nascimentos de bebês do sexo masculino ou do sexo feminino, mas também não vamos fazer essa distinção. Poderia fazer, mas vamos deixar só o total para ficar uma tabela mais simples. E aqui ele pergunta o ano do registro, então vamos deixar 2018, certo? Sem alterar. Aqui, como eu já estava manipulando o Sidra, ele já reconheceu, né, que eu tinha selecionado todos os municípios do Rio Grande do Sul. Mas beleza, ó, caso o teu estivesse aqui, né, em total, basta desmarcar tudo, abre a caixinha de município, clique em unidade da federação dentro da caixinha município, seleciona o estado Rio Grande do Sul e tá ali, ó, selecionado 497 municípios. Põe para fazer download e manda exibir o código dos territórios. Vai salvar um arquivo lá na pasta Downloads, no Windows Explorer, chamada tabela 2609 e download. Às vezes demora um pouquinho, né, para o download ser iniciado, mas está ali. Ó. Já salvei duas tabelas no meu computador. A primeira de população estimada em 2018, a segunda de nascimentos registrados em 2018. Pois bem, agora vamos para os óbitos, né? Então, os óbitos, a gente volta aqui. E agora, em vez de abrir a tabela de nascidos, descemos um pouquinho a tela e vamos para a tabela de óbitos, né? Que é a tabela 2654. Certo? 2654, óbitos. Tabela também disponível por município. Clicamos ali. E mesma coisa, tá? Deixamos todas as variáveis em coluna e apenas o lugar da residência do falecido na linha, que é para aparecer cada linha um município, tá? Isso é importante. Revise para ver se isso aqui está adequado, correto? Então, vamos lá, né? O que a gente quer saber é o número de óbitos ocorridos. Poderia botar por mês do ano, mas não, vamos pegar só o anual. Poderia botar o tipo de morte, a natureza do óbito, né? Mas não, vamos deixar o total, né? Aqui ele também abre a possibilidade de a gente ver quantos homens e quantas mulheres morreram, mas não, né? Marcamos o total. A idade do óbito a gente poderia, se a gente quisesse, né? Ter uma informação mais detalhada, mas vamos manter o padrão. Segue todo o padrão, o ano da morte, 2018, certo? E, bom, aqui é a mesma coisa, né? Se no de vocês veio aqui tudo desmarcado, né? Basta você abrir a caixinha de município, unidade da federação, escolhe todos os municípios do Rio Grande do Sul, correto? Aqui ele vai fazer então o download de todos os óbitos por município do Rio Grande do Sul em 2018. Vai em download, manda exibir o código dos territórios e download. Essa tabela está sendo salva lá no Windows Explorer, na pasta Downloads, com o nome tabela 2654. Correto? Aguardando aqui o download. Enquanto o download vai sendo efetivado, a gente já pode ver então, ó, lá na pasta Downloads,
pelo Windows Explorer, clica em Download, está lá. Ó. As duas tabelas que já foram baixadas, a terceira está em processo. Quando demorar muito, uma alternativa é você, que é o caso aqui, né? Tá carregando. Ó, bom, eu já ia fechar e rodar de novo, né? Às vezes vai mais rápido, mas beleza. Acabou de fazer o download, está lá embaixo. Volta na pasta, estão lá as 3 tabelas. Agora o que você faz, tá? Essas tabelas do Sidra, elas estão todas no mesmo formato e os municípios estão todos na mesma ordem. Então, o que a gente faz? A gente abre, por exemplo, a tabela de população, que é a tabela 6579, e usa ela como base, né, para agregar as outras duas tabelas aqui. Então, vou mostrar isso para vocês, tá? Então, vamos começar abrindo a tabela de população. Correto? Abre a tabela de população e está aqui, né? São basicamente 3 colunas. Primeira coluna é o código do município, segunda coluna é o nome do município e na terceira coluna é a população em 2018, certo? Já podemos fazer o quê? A gente já pode fazer uma limpa nessa tabela, né? Fazer uma limpeza dela aqui. Como que a gente pode fazer essa limpa, né? Façam assim, ó. Removam o cabeçalho. Como é que se remove o cabeçalho? Seleciona ó, as linhas 1 a 4, bem aqui por cima dos números, como eu estou fazendo. Botão direito e excluir. Ele exclui ó, todas as colunas que antecedem o primeiro município de Aceguá. Lá no fim da tabela, ó, mova aqui a barra lateral. Lá no fim da tabela também tem ó, a fonte dos dados. Para manipular esses dados depois no QGIS, você tem que remover essa última linha aqui também. Tá? Pode prejudicar a leitura dos dados. Claro que é prudente que você anote né, num papel ou num documento no Word né, qual foi a fonte dos dados. Tá? Mas aqui, para fazer o carregamento na etapa posterior no QGIS, a gente tem que excluir também essa última linha, correto? Então, a gente ficou ó, com uma tabela com 497 linhas e sem nenhum cabeçalho. Tá? O cabeçalho a gente já pode mandar inserir. O que a gente faz agora? Ó, clica com o botão direito em cima do número 1 e manda inserir uma linha. E aqui a gente faz um cabeçalho mais simplificado. Evite acentos, evite espaços, certo? E use nomes curtos, é o que eu sempre indico. Então, ó, o código do município eu vou botar só o termo COD. O nome do município eu vou botar só MUN, de município. E aqui é a população em 2018. Eu vou botar só assim, ó, POP. Certo? O ano, né, para você não se perder qual ano que foi isso aqui, você pode anotar então num caderno, você pode botar num documento Word, que a tabela tal se refere à população do ano de 2018 e tudo mais. Mas a ideia é que fique mais limpo o cabeçalho, porque isso vai nos ajudar depois em abrir essa tabela lá no QGIS, tá? Se você quiser ajustar a largura das colunas para enxergar o nome completo do município, é só dar 2 cliques bem rápido aqui, ó, na divisa entre a célula B e C, né, das colunas B e C. Você dá 2 cliques bem rápido e ele te mostra o nome completo dos municípios, tá? População completa também. Certo, pessoal? Então, organizamos a primeira tabela, que é a de população. Deixa aberta essa tabela aqui ainda, não fecha. Agora você abre a segunda, vamos abrir a de natalidade, nascimentos, tá? Que é a tabela 2609. O que a gente vai fazer? A gente quer que essas tabelas estejam juntas, agrupadas. A gente não quer que as tabelas... a gente não quer ter que carregar 3 tabelas lá no QGIS. Então, olha o que a gente vai fazer. Ó. É garantido que o código e o nome do município eles estão na ordem certinha. Então não precisa pegar de novo nem código e nem nome de município, basta pegar o número de nascimentos. Então, ó, clica na célula C8, por exemplo, que é o do primeiro município, a Ceguá, número de nascimentos em 2018, vai até o fim da tabela, segura o Shift no teclado e clica no último número. Olha o que acontece, ele seleciona toda a coluna com o número de nascimentos exatamente na mesma ordem da outra tabela. Estão vendo? Uma vez que você conseguiu selecionar todos os números de nascimentos de uma coluna, basta você apertar então copiar. Opa, perdão, vou ter que selecionar de novo aqui, que deu erro.
Tá? Ó, seleciona de novo, Shift, clica no último e copiar. Você está copiando todos os números. E o que você vai fazer com essa cópia? Você vai largar lá na outra tabela, na tabela que já estava aberta de população, e vai colar na célula D2, né? na próxima coluna, que a gente vai dar o nome, então, de coluna de nascimentos. Também um nome simplificadinho, né? Curto. Sempre melhor um nome curto. Então, tá ali. Já temos código, município, população total e número de nascimentos. Para a gente poder calcular a taxa de natalidade, precisamos dessas duas informações aqui, certo? E já podemos calcular a taxa de natalidade, que a gente vai chamar de TX nasce, tá? Certo? Como é que normalmente se calcula a taxa de natalidade? É o número de nascimentos para cada 1.000 habitantes. Esse é o padrão, né? Então, o que a gente tem que fazer para esse cálculo? Basta fazer igual, clica na célula E2, né? A primeira célula, põe assim, igual, clica na célula D2, que é o número de nascimentos de Aceguá, põe uma barra de divisão pela população de Aceguá. Basta clicar na célula C2. Olha como é que está ficando a fórmula. Igual D2 dividido por C2. Certo? Bom, se eu simplesmente der um Enter aqui, ele vai calcular a taxa de nascimentos por habitante, né? O que vai dar um número muito pequeno. Então, o normal é a gente multiplicar esse valor por 1.000. Coloca um asterisco 1.000, que é para dar uma taxa por 1.000 habitantes. E está ali calculado. Em Aceguá, para cada 1.000 habitantes, nasceram 14, né, novas crianças, certo? Tá, vou ter que fazer isso para todos os municípios, professor? Né? Digitar um por um não é necessário, né? Basta clicar na célula já calculada, tem um quadradinho na diagonal inferior direita e basta você dar 2 cliques nesse quadradinho, que ele reproduz a mesma fórmula para todos os municípios, né? Então a gente tem aí a taxa de natalidade de todos os municípios do Rio Grande do Sul, certo? Lá embaixo, inclusive, ele mostra já o mínimo e o máximo, né? O município do Rio Grande do Sul com a menor taxa de natalidade deu 3,7 por 1.000 e o de maior natalidade deu 23,8 por 1.000. Uma diferença bem grande, inclusive. Em média, no Rio Grande do Sul, nos municípios do Rio Grande do Sul, está dando uma taxa de 11 nascimentos para cada 1.000 pessoas, certo? Então, significa que para cada 1.000 habitantes que um município tem, a gente tem, teve em média em 2018, 11 nascimentos. Então, a taxa de nascimento está pronto. Vamos então agora para o óbito, né? Temos que abrir a tabela dos óbitos, que é a tabela 2654, e fazer a mesma coisa. Bem rapidamente, então, porque agora é igual ao nascimentos. Clica na primeira célula com o número de óbitos, move a barra lateral até lá embaixo, segura o Shift do teclado e clica na última célula com o valor de óbito. Copia, vai na primeira tabela, que é aquela que a gente está editando, e cola na célula F2, que nem eu estou fazendo aqui. Essa coluna vamos chamar de óbito, né, de óbitos, correto? Então já temos aqui 4 informações: população, nascimento, taxa de nascimento e óbitos. Para finalizar, vamos agora para a taxa de óbitos, né, que seria a nossa taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, assim como a taxa de nascimento, tá? Ela é normalmente calculada por 1.000 habitantes. Então, basta a gente fazer igual, clica na célula do óbito, divide pela célula da população e multiplica por 1.000 para passar para 1.000 habitantes. Então, tá aí. A Ceguá deu 6 mortes para cada 1.000 habitantes, correto? Para calcular isso para todos os municípios, basta dar um duplo clique bem rápido no quadradinho da diagonal inferior direita. E está lá. Todos os municípios, então, agora têm suas taxas de mortalidade. Reparem que a maioria dos municípios possuem uma taxa de nascimento maior que de mortalidade, o que indica um crescimento natural da população. Mas isso não é uma regra geral, né? Por exemplo, o município de Alecrim, o quinto da lista aqui, teve mais mortes do que nascimento, ou seja,
pressupondo que não está tendo movimento migratório da população, a população desse município tende a diminuir, né? A única chance da população desse município aumentar é com o ingresso de pessoas vindo de outros municípios, né? Porque naturalmente é um município que está perdendo população, né? Ou seja, está diminuindo a população do município, correto? Se quiser ter um saldo, então, pode ser a nossa última taxa, vamos chamar de taxa de crescimento, né? Claro, desconsiderando migração, né? Temos que trabalhar também com dados de migração para saber se realmente a população do município está caindo ou está aumentando. Mas considerando só questões naturais de nascimento e óbito, né? A taxa de crescimento é facilmente calculada assim, igual nascimentos menos taxa de mortalidade. Só fazer uma subtração das duas taxas. E aqui está. Valores positivos significa que o município está tendo um crescimento, né, de X pessoas por 1.000 habitantes, naquele ano de 2018. Valores negativos indicam que o município está perdendo habitantes, né? Alecrim, por exemplo, tem uma taxa de crescimento negativa de 4,6 habitantes para cada 1.000. Então, todo ano, né, para cada 1.000 habitantes, eles estão perdendo 4,6 pessoas, certo? Alguns municípios deu uma taxa de crescimento zerada, o que significa que o número de nascimentos e de óbitos foi equivalente, que é o caso, por exemplo, desse município aqui, município de Alegria, correto? Pois bem, nós temos aqui uma tabela, então, limpinha, com apenas uma linha de cabeçalho, que é o ideal, os nomes no cabeçalho sem acento, sem espaços, nomes curtos. E muito importante, lá embaixo na tabela não pode ter mais nenhuma outra linha extra com fonte dos dados, nada disso. Se a gente quer levar esses dados para o QGIS, o ideal é que a tabela esteja bem limpa, como essa aqui. Correto? Por fim, o que eu faço agora? Essa tabela já está pronta para levar para o QGIS, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo. Para finalizar, basta salvar então esse arquivo. Vai em Arquivo, Salvar como, este PC. E aí pode ser lá na pasta Downloads mesmo, ou você cria uma pasta no seu computador e dá um nome para essa nova tabela, uma tabela organizada, né? Eu vou chamar de tabela mortalidade natalidade. Um nome que lembre, né, o que está sendo trabalhado nessa tabela. Então tá ali, tabela mortalidade natalidade e o local onde eu estou salvando, pasta Downloads. Salvei, pode fechar e é isso. Tá? Pode fechar todas as tabelas. Você vê lá no Windows Explorer agora que você tem esse arquivo chamado tabela mortalidade e natalidade. Foi o último que eu criei. E nessa tabela, então, essa tabela está pronta para ser acessada no QGIS, que é o que a gente vai ver a partir dos próximos tutoriais. Correto? Um abraço, então, pessoal.